Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tábula Rasa e hoje nós vamos falar de um assunto apaixonante para aqueles que gostam de conversar um pouco mais sobre mercado de trabalho, sobre atração, retenção, treinamento, desenvolvimento, como que a gente enxerga uma carreira e os pontos, o sucesso da carreira de um profissional desde o seu início até sua fase sênior. E nada mais, nada menos, quem está aqui conosco é o grande amigo Marcelo Egeia, que vai conversar conosco sobre um artigo que deu origem a essa conversa que a gente vai ter hoje, que se chama A Cauda Longa das Carreiras. Bem-vindo, Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, com o teu público. Olha, eu sou psicólogo, eu comecei estudando engenharia, mas depois eu desisti logo no primeiro ano e passei para psicologia, e minha carreira toda foi em psicologia de alguma forma. Eu fiz uma formação em psicologia organizacional, depois trabalhei em RH praticamente a vida inteira. Fiz algumas coisas paralelas, porque eu saí de RH para ter uma experiência na área comercial. Eu senti que eu precisava ter essa vivência. Eu venho de uma família de comerciantes e eu achava, na época, que tinha muita reclamação das empresas, que a empresa não faz isso, que a empresa não faz aquilo. Eu não tinha essa visão, porque minha família era uma família de comerciantes e de empresários, pequenos, mas de empresários. E aí eu resolvi testar. Fui tentar como representante comercial. Trabalhei como representante comercial, depois fiz um curso na área de franquias, voltei para as empresas trabalhando na área de franquias e redes, e com isso voltei para RH. Logo depois voltei para RH. Fiquei mais alguns anos e aí me tornei consultor no começo dos anos 2000. Hoje eu fiquei nessa empresa durante 6 anos, foi excelente para mim, foi muito bom. E depois eu comecei com a Ser Total, que é a minha empresa hoje, com a qual eu trabalho até hoje, como consultor. Então, mais ou menos uma visão geral de quem eu sou, né? E não só o nome da empresa, mas também a gente te acha em tudo que é lugar como Ser Total, que tem artigos no LinkedIn, no Instagram, em todos os lugares, e trata de vários assuntos. Toda semana tem um tema novo. Eu sou um fã das tuas publicações. Obrigado, Marcelo. Imagina, que é isso, uma honra. Então, para não ficar só na camaradagem, vamos começar com uma pergunta bem polêmica. Em que idade um profissional tá velho para o mercado de trabalho? Então, você mencionou o artigo, né? Eu escrevi esse artigo, eu estava olhando aqui, o livro, A Cauda Longa, do Anderson, saiu em 2006, se não me engano, né? E eu escrevi o artigo logo depois, porque o título, né, A Cauda Longa, tal, tava em evidência. E isso foi motivado porque um profissional que eu conhecia, que era meu aluno em treinamento para uma empresa cliente, muito amigo, chegou e falou: Egeia, e fala a verdade, eu tô muito velho para virar um diretor, porque ele sentia que ele já estava passando dos 40 e aquilo me impactou tanto, porque eu achava um pecado. É um excelente profissional, hoje ele é consultor, ele tem uma empresa de consultoria e tudo, mas me impactou e eu falei: vou escrever um artigo sobre isso. Falei para ele: vou escrever um artigo, você me motivou a escrever esse artigo. Então, assim, eu acho que não existe idade para o mercado de trabalho. Se a gente for falar mercado de trabalho, de uma forma ampla. Não mercado de trabalho de uma forma ampla. Não para ser um assalariado, tá? Mas, assim, para o mercado, eu acho que não existe idade. Eu vejo gente trabalhando, assim, com idades avançadas. A pessoa que eu me lembro assim, mais imediatamente é o Warren Buffett, que tudo bem, é um empresário, grande investidor, etc. Mas o Buffett está fazendo 94? É isso? Ele é de 30, 70, 94. Ele está com 94 anos, o Buffett, de 1930. E ele tá, sabe, super lúcido, investidor e tudo, e toma Coca-Cola todo dia. Diz que ele toma 3 cocas por dia, né? O pessoal da Coca vibra, o pessoal da saúde
O que interessa, odeia, mas ele faz isso, ele toma Coca-Cola todo dia no café da manhã. Então, não estou defendendo, tá? Estou só dizendo que ele faz. Mas assim, eu acho que não tem idade. Eu vejo gente trabalhar com idades avançadas, inclusive em posições assalariadas em vários lugares. Você sabe que eu viajo, vou para vários lugares do mundo e eu vejo pessoas de mais idade em outros países trabalhando, defendendo o seu ganha-pão, etc., tranquilamente. Né? E as pessoas que trabalham com essas pessoas entendem que elas têm restrições, como eu tenho, você tem. Eu sou míope, se eu tirar o óculos e ficar sem lente, eu sou cego, certo? Então, assim, todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência desse tipo sabem do que eu estou falando. Então, eu vejo essas pessoas trabalharem tranquilamente. Eu acho, Felipe, que o que limita a gente é a cabeça. E eu não estou dizendo que as empresas não têm culpa. Acho que muitas empresas, sim, não dão chance, muitas vezes, ou não se aproveitam desse grande, né, dessa grande capacidade que os matures têm de resolver problemas e tudo. Mas os matures também muitas vezes têm. Eu vejo gente do meu círculo, conhecidos nas empresas, que, sabe, desistem muito cedo. E recentemente eu ouvi de uma pessoa falar, as empresas não querem mais gente da minha idade, eu já estou com mais de 50. Mais de 50? Cara, mais de 50 não é nada. Eu tô com 59, vou fazer 60 agora. Eu falei pra você, meu dentista, o meu baterista na banda é dentista, tem 69, baterista. Tá? Eu não troco ele por nada, entendeu? Então, assim, e ele tem uma clínica, atende na clínica e tudo. Então, assim, eu acho que tem dos dois lados uma responsabilidade, mas eu não acho que tem uma idade limite. Talvez, logicamente, para a legislação brasileira, 65 para homens, 62 para mulheres para aposentadoria. Mas nós sabemos que ninguém para com a aposentadoria, ainda mais no Brasil, porque esse dinheiro não dá para nada, né? Então, não tem idade. Respondi a tua pergunta, não? Respondeu, claro. E essa questão, principalmente hoje em dia, quando a gente está falando você tocou num assunto muito, muito presente no mercado de trabalho brasileiro, que é o crescente fenômeno do desalento, que tem cada vez mais acometido aí, crescido em número de profissionais, não só jovens, que estão em busca do primeiro emprego, ou que tiveram o primeiro emprego e não foram para o segundo, foram demitidos, e também dos profissionais com mais de 55, que simplesmente desistem de procurar emprego porque consideram que não estão mais aptos ou não estão mais atraentes para o mercado de trabalho. E em um dos episódios que eu discuti esse tema, a gente falou que muitas vezes a gente precisa ou se localizar, se atualizar, mas se a gente for falar de Brasil, o Brasil é grande e muitas vezes eu vi profissionais se deslocarem de uma cidade ou de uma região para outra, onde o talento e o conhecimento que ele tinha era mais bem visto, valorizado pelas empresas naquela região. Então, obviamente, que mercados mais competitivos e que tenham talvez uma oferta de mão de obra maior sejam mais avessos ou tenham um filtro um pouco mais crítico em relação a esses profissionais, em relação a diversos fatores, vale tanto para muitos jovens como para um profissional mais maduro, mas você tem visto também essa questão do desalento e como que essas pessoas podem se modernizar ou mudar um pouco essa visão deles para se recolocarem no mercado de trabalho, seja geograficamente ou às vezes até mudando de setor. Às vezes um profissional de tecnologia que trabalhava numa área de banco, se esse profissional sai da área de banco e vai para a área de indústria ou vai para a área de serviço, ele consegue talvez ter um pouco mais de empregabilidade em uma região ou até dependendo do porte da empresa. Como que você vê isso daí? Então, acho que você trouxe essa questão da desalento. Eu acho que com jovens ele ocorre de uma forma um pouco diferente do que com os matures, tá? Com os jovens, eu também conheço bem esse fenômeno, porque, eu não sei se você se lembra, mas eu organizei uma competição no Brasil durante quase 10 anos, com jovens, com universitários, etc. Então, eu me envolvi muito com alguns ecossistemas, como das empresas juniores, dos empreendedores, etc., né? Que o empreendedorismo estava muito forte naquela época, ele é até hoje, mas ele era muito forte, estava muito ligado a essa coisa das empresas juniores também. E o que eu percebi é que muitos jovens não queriam ir para as empresas, porque elas não queriam trabalhar em empresa.
nas empresas grandes, elas queriam ter uma empresa delas. Sim. Então elas estavam fora das estatísticas, desalentados, mas não porque não tivessem querendo trabalhar, porque querem trabalhar com o negócio deles. Talvez um pouco de ingenuidade, como muitos empreendedores são ingênuos, né? A gente sabe disso, né? O Kahneman, né, Prêmio Nobel, já dizia isso, né? Que graças à ingenuidade, a esse viés, né, do excesso de otimismo, a gente tem os empreendedores. Mas também porque eles sentiam que as empresas tinham algumas práticas que eles não queriam topar. E não querem. A gente sabe que é difícil reter os jovens, né, os millennials, geração Z e etc. até hoje. Já os maturos é por outra razão. Estão cansados, sabe, não querem, sentem que, vamos dizer assim, não querem mais abrir mão de alguns privilégios que eles têm, não sentem que aquela remuneração que está sendo oferecida é condizente com o que eles merecem e etc. Né? Então, a tua pergunta é como é que a gente pode superar isso? Eu acho que tem uma palavra que vale para os dois lados, que chama flexibilidade. Sim. E senso de realidade. Então, assim, se eu preciso trabalhar, eu tenho contas para pagar, né? E eu tenho um conhecimento, eu tenho capacidades. Se eu posso vender essas capacidades de um jeito diferente, empacotar de um jeito diferente, oferecer para o mercado de um jeito diferente, por que não? Né? Eu lembro do filme do Estagiário, né? Com o Robert De Niro, né? E com a Anne Hathaway, né? Que é sensacional o filme, né? Eu acho assim, tenha um pouco disso, dessa flexibilidade. Os dois lados têm que ser flexíveis para poder se encaixar. E eu acho que isso é o que falta muitas vezes tanto para as empresas quanto para as pessoas. Eu sinto que esse desalento é porque as pessoas talvez não estejam vendo as chances e as oportunidades que existem. Existem muitas oportunidades. As empresas não estão nadando de braçada, tem problema a dar com pau que elas não sabem como resolver. Por quê? Porque elas estão mal assessoradas. As lideranças são muito jovens, não sabem lidar com as equipes, estão mal treinadas e preparadas, já vem de uma história de lideranças mal treinadas que não deram um bom exemplo, né? Então, elas deveriam se aproveitar disso e os mais experientes poderiam, talvez, fazer isso. Então, eu acho que a palavra-chave aí é flexibilidade. Tem um pouco mais de flexibilidade, de pé no chão e olhar a realidade por outros olhos. Tem muita oportunidade, sim. Tem resistência? Tem, né? Mas quando não foi difícil procurar emprego no Brasil? Fala pra mim. Meu irmão tem pós-graduação em Stanford, trabalha num mercado super ativo, etc. E teve um período que ele ficou 1 ano quase sem trabalho. 1 ano. Quase ficou louco, né? Com criança, com esposa, com tudo. Então, assim, não é fácil, né? Acho que a gente tem que pensar que o mercado de trabalho, às vezes, é difícil para qualquer um. Né? Uhum. A gente sabe quando uma pessoa respondeu a pergunta, quando a gente, ao invés de ter várias certezas, a gente começa a ter mais dúvidas. Então, você respondeu muito bem, porque me faz pensar em outras coisas, em mitos e crenças limitantes que a gente tem nesse momento em relação ao mercado, ao status que a gente às vezes ocupa, né? A gente cresceu ouvindo falar de pirâmide de Maslow, e para quem está nos ouvindo e não lembra da pirâmide de Maslow, é que a gente tem uma pirâmide, uma hierarquia de desejos, e à medida que a gente vai atendendo esses desejos, a gente vai galgando, vai ambicionando outros, até chegar em desejos mais aspiracionais. Mas o lá da base são os desejos higiênicos, de pagar o boleto do dia a dia, poder comer, se alimentar, né, bem, Exato. E poder viver debaixo de um teto. E aí a gente vai crescendo, etc. E chega num momento da vida, principalmente quando a gente já está numa fase de maturidade dentro das empresas, e o que você comentou dessa questão dos líderes que estão sendo promovidos, às vezes, prematuramente, não é que a pessoa, o profissional, não tenha qualidade, mas talvez a reputação, a experiência e a vivência que tem ainda não está no nível de responsabilidades e desafios que aquela pessoa vai receber. Exato. Eu ouvia bastante um mentor que eu tinha dizer o seguinte: às vezes a gente promove um excelente sargento para tenente. Ganha um péssimo tenente e perde um excelente sargento. Falamos isso para vendas também, que foi a tua área durante muito tempo, né? Perdemos um excelente vendedor e ganhamos um péssimo gerente. É muito comum em vendas, né? Dessas promoções prematuras e principalmente desses liderados ou
sendo mal conduzidos ainda dentro de uma escola muito conservadora em termos de não ensinar, não dar diretrizes que capacitam a pessoa para poder exercer bem o seu papel. Tá. A pergunta é ótima, porque assim, eu vejo algumas coisas assim, RH, como eu estou há muitos anos e eu conheço muita gente, eu me relaciono com muita gente, eu posso dizer assim, hoje a tecnologia de conhecimento em termos de gestão de pessoas e RH é muito maior do que tinha há 20 anos, 30 anos atrás. Então hoje a gente tem ferramental, a gente tem softwares, a gente tem, vamos dizer assim, até uma mentalidade de mercado que é mais, vamos dizer assim, preparada para métodos mais, vamos dizer assim, eficazes, tá, de gestão de pessoas. Por exemplo, eu estava ontem num bate-papo com clientes e um participante me perguntou de Ninebox. Antigamente ninguém sabia o que era Ninebox, hoje todo mundo sabe o que é Ninebox, ou pelo menos já ouviu falar de Ninebox. Claro, às vezes não sabe exatamente como funciona, tá? Mas Ninebox é uma tecnologia, né, um know-how, etc. Então, eu acho assim, que os RHs hoje têm mais capacidade para fazer boas promoções. Ninebox, por exemplo, é usado para isso, né? Então, a gente avaliar desempenho versus potencial e a gente saber qual é a chance de uma pessoa tem, talvez, de se dar bem numa promoção ou não. As avaliações os assessments, né, que são os assessments de potencial, que a gente chama, hoje estão mais difundidos, as pessoas sabem mais o que significa, estão mais acessíveis e tal. No entanto, eu acho, Felipe, que as empresas continuam investindo muito pouco na formação dos seus líderes. Porque, pensa bem, você comprou uma máquina super moderna, super sofisticada, e máquina pode ser qualquer coisa, inclusive um software, você comprou um mercado, né? Você comprou uma empresa que está num nicho que você se interessa, você fez um investimento. Aí você vai botar líderes para tocar aquilo, para cuidar daquela máquina com uma equipe. Você vai preferir colocar um líder que sabe lidar com pessoas, sabe sobrepor obstáculos, sabe ter uma conversa difícil, sabe dar um feedback, sabe motivar, sabe engajar, sabe o momento certo de realinhar, de demitir, às vezes de contratar uma pessoa nova. Você vai colocar uma pessoa inexperiente que, sabe, só acha que com entusiasmo ela resolve tudo. Qual das duas você vai para gerenciar esse investimento que você fez, enorme, gigante, que é dinheiro de investidor que tem que retornar a contento? A resposta está dada, né? E as empresas, às vezes, não se dão conta disso, elas realmente acham que, às vezes, o entusiasmo é suficiente. A liderança situacional já ensinava isso para nós lá atrás. A diferença entre um D1 e um D4 é o know-how, a capacidade, mas o entusiasmo é o mesmo. Você olha para ele ou para ela, é entusiasmado. Sabe fazer? Não, ela não vai fazer. Por quê? Não é porque a pessoa não seja capaz, como você falou. Ela não está preparada. Então, eu acho que as empresas, elas ainda não estão no nível de fazer isso. Eu acho que eu estava comentando, não sei se com você, com outros amigos eu tenho comentado, eu acho que as empresas, depois da pandemia, reduziram os investimentos delas em treinamento. Eu acho não, eu tenho quase certeza. Eu só não posso garantir porque eu não tenho os dados. Não tenho os dados, tá? Mas a minha sensação e o que eu converso com as pessoas é assim, fizeram uma redução. Por quê? Porque acharam que o online ia resolver tudo, que dava para reduzir os investimentos de treinamento presencial. E não dá. Bom, eu sou um amante do online, eu trabalho com online desde 2004. A internet mal existia, eu mal andava, eu já usava online, o treinamento à distância, etc. Mas eu sou um apaixonado por isso e acho que realmente a gente evoluiu durante a pandemia para usar o online. Isso aqui é um exemplo, né, que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo, né, as empresas, elas erraram na mão, elas tiraram completamente o investimento no presencial. E os treinamentos presenciais são muito importantes, em especial para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Não existe outra coisa igual. O contato físico, pessoal, não tem comparação. Então, não dá para fazer um treinamento de liderança, né, completamente online, ou do jeito que eles fazem. Mas não dá para fazer em 2 horas? Tá. Eu mesmo tenho, por exemplo, eu te falei, né, tem um módulo que eu estou vendendo lá no Simpla, treinamento de feedback, 2 horas, mas é um módulo para falar de feedback, usando a inteligência artificial generativa, né, com a ajuda da IA generativa, para falar de feedback só. Mas é instrumental, é só aquilo. Não é para formar um líder. Não dá. Então, eu acho que, assim, a gente está perdendo uma oportunidade. Eu lembrei de uma história aqui que eu queria compartilhar, não sei se você me permite. Posso? Vamos, vai. Quando eu trabalhei no mercado financeiro. E assim, na época que eu trabalhei no mercado financeiro, foi uma passagem rápida. Mas eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, jovens trabalhando em mesa de operações. E era impressionante, porque assim, um dedinho
de um jovem daquele destruir um país. A gente viu destruírem bancos. Um Ingleses, país grandes. Fazendo assim um investimento ou tomando uma decisão, eles destruíram um país. Então a questão eu acho que a gente tem que colocar aqui na balança também é assim: os matures têm vivência. Eles sabem o que é uma vida, eles sabem o que é uma família perder o seu rendimento, eles sabem o quanto é duro, por exemplo, uma pessoa que perde o emprego, eles já viveram aquilo. Então, para um mature, é mais difícil tomar decisões que talvez um jovem tome sem muita, sabe, sem raciocinar muito. Por isso é que eu acho que algumas empresas preferem trabalhar ou investir nos jovens. Eu acho, tá? Por quê? Porque um jovem não vai, talvez, sabe, ter essas questões morais, éticas tão fortes quanto um idoso. A justificativa pode ser, não, mas o idoso não tem mais aquela energia, não tem, né? Mais ou menos, eu vejo jovens sem energia e vejo matures com a super energia. Mas tem um livro, por exemplo, que eu estou lendo, né, que é A Mente Moralista, vale a pena ler para quem gosta de ler, que é assim, a gente precisa pensar que ser líder exige ética e exige postura correspondente. Isso não significa que eu só vou olhar ao lado dos funcionários. Se eu fizer isso, eu não sou um bom líder, né? Mas eu acho que precisa ter. E para você poder ser um bom líder, você tem que ter essa razão. Não sei se os jovens hoje que estão chegando para assumir essa função têm essa capacidade. Eles sem treinamento, sem a vivência, sem serem expostos a cases e a um treinamento formal, intensivo nisso, não sei se consegue. Não sei se eu consegui me explicar aqui. Sim. Até porque eu agradeço muito a todos os treinamentos que eu recebi ao longo da minha carreira, porque vivi uma fase que as empresas investiram muito em treinamento corporativo. Esse treinamento antes, nas grandes empresas, era um treinamento que não era nem terceirizado, né, Marcelo? Tinha uma área de treinamento, tinham treinadores, psicólogos que desenvolviam esses treinamentos. E os únicos treinamentos que eram externos eram os treinamentos técnicos, os treinamentos que eram mais do que a gente chama hoje de soft skills, que na verdade eles não queriam me treinar para ser uma pessoa melhor, eles queriam me treinar para ser uma pessoa que me conheço e sei o que eu preciso desenvolver e o que eu tenho de forte para aproveitar. Então, esse autoconhecimento para mim foi foram técnicas, foram coisas que me ensinaram. Um dos treinamentos também que a gente comentou antes você falou do treinamento de feedback com IA com a IA generativa e tudo, enfim. Os treinamentos online, na minha época, eram todos os treinamentos presenciais. E também tive a sorte de, na época que eu trabalhava e tinha treinamento, a gente ia para um lugar de treinamento e não existia aparelho celular, não existia computadores, laptops que eu levava para a área de treinamento. Então eu ficava absorvido pelo treinamento durante aquele período. E uma das coisas que a gente está vendo hoje em dia, e falando também da redução do investimento das empresas nos treinamentos e principalmente de como também os colaboradores, os empregados, os jovens líderes não estão recebendo treinamento para chegar ao seu potencial. Porque se a pessoa foi promovida, se ela está numa posição de liderança, é porque ela tem potencial. O grande problema é se ela não receber as ferramentas necessárias para desenvolver esse potencial. Ele vai viver um eterno futuro do pretérito, né? Então, como que a gente hoje pode fazer para que a qualidade do treinamento vire resultado novamente para as empresas? Porque também existe esse gap entre como mensurar uma coisa que antes era tão perceptível pela empresa e ao longo dos últimos 10, 15 anos, os resultados não têm aparecido na proporção dos investimentos que eram feitos no passado. Eu presenciei muitos treinamentos que os professores estão me alongando na pergunta, mas para também dar tempo para a gente desenvolver. Mas eu vi muitos profissionais que, como você mencionou, iam para o treinamento e diziam assim, esse treinamento podia ser só de 2 horas, eu estou cheio de coisa para fazer. E a cada intervalo, ao invés de aproveitar aquele contato com outras pessoas, trocar experiências, fazer as coisas que estavam sendo propostas para ele naquele intervalo, não conseguia ver a validade ou ver o proveito. E ao final do treinamento, a gente até conversou uma vez
quando a gente te contratou para um treinamento, foi o seguinte: tem que deixar tarefa para daqui a um mês, tem que ter uma avaliação daqui a um mês, você tem que ver se a pessoa fez o que ela tinha que fazer durante um mês e que se propôs durante o treinamento. Ou seja, aquele treinamento tem que ser contínuo. E hoje, tanto para sêniors quanto para os jovens, a gente fala de aprendizagem contínua. Sim. A minha pergunta provocativa para você é: precisamos reinventar os treinamentos ou a gente precisa voltar ao que era antes? Não, os treinamentos estão sendo... Pergunta excelente. A tecnologia também de treinamento, assim como tudo na gestão de pessoas e tudo, ela evoluiu muito. Vou te dar um exemplo, tá? Eu estou me aprofundando numa metodologia chamada Estruturas Libertadoras. Foi desenvolvido por 2 caras em 2013 e hoje está no mundo inteiro e é de domínio público, então qualquer pessoa pode comprar o livro, estudar. Existe uma comunidade mundial dedicada a desenvolver e aplicar e se aperfeiçoar e tal, e difundir, né, a técnica. Estruturas Libertadoras foi desenvolvida pelo Keith e pelo Henry com a ideia, eles eram do mercado farmacêutico, um e o outro era um consultor, tal, que eles se conheceram nessa vibe. E eles se deram conta de que a maneira como as pessoas eram envolvidas para criar coisas novas ou para dar a sua opinião era muito equivocada. Ou seja, as empresas faziam isso muito mal. Ou seja, envolver pessoas para se colocarem, darem suas ideias e etc. Aí você fala, não, mas não dá para fazer um brainstorm? Eles colocaram lá, na pesquisa que eles fizeram, o brainstorming entre as 4 ou 5 tipos diferentes que eles conseguiram identificar do tradicional que as empresas faziam, palestras e etc. Então eram 5 métodos. E eles se propuseram desenvolver outras formas que realmente dessem voz para as pessoas e fizessem com que isso fosse mais orgânico. Cara, isso é impressionante, funciona muito bem. Eu tive recentemente uma imersão com os fundadores, com o Henry e com o Keith, e é impressionante como isso funciona. Eles desenvolveram 33 estruturas libertadoras, que são formas de fazer com que as pessoas se envolvam, mas de uma maneira estruturada. Então você fala assim, puta, deve ser uma zona, né? Não é, é ao contrário. Por isso que chama estruturas, porque existe para cada estrutura tem uma regra, né, tem uma forma de aplicar, etc., que faz com que ela seja eficaz. Eles testaram isso em muitos países, eles tiveram essa oportunidade antes de lançar o livro. Então, isso, por exemplo, fazer aprendizagem ativa, que hoje é a minha pegada. Hoje eu tenho já alguns anos investido na aprendizagem ativa. Estruturas libertadoras é só uma das formas, mas eu uso simuladores, eu uso jogos de negócio, eu uso o MTA Learning, eu uso técnicas para fazer com que as pessoas elas aprendam de um jeito diferente. Isso é muito mais efetivo do que um workshop nos moldes que a gente tinha antigamente. Claro. Né? E uma outra coisa que foi desenvolvida também é a mensuração. Eu sempre me incomodei, sempre, desde que eu comecei a trabalhar, que era assim, EGE, precisamos de um programa de líderes. Ah, legal. Para quê? Como assim? Para quê, EGE? Porque uma empresa precisa treinar os seus líderes. Não, maravilhoso, parabéns, mas o que motivou vocês? Cara, essa pergunta dava um nó, ainda dá para muita gente. As pessoas não sabem responder. E eu sou adepto de que deva existir uma mensuração, mesmo para as coisas mais complexas, como liderança. Liderança é um assunto difícil de medir, Felipe. Tem como a gente medir de formas indiretas, mas e depende do que você quer resolver. Também fiz um artigo, está lá no site da C-Total sobre isso, métricas de RH, né? Se você não sabe o que você quer medir, o que você quer resolver, você não tem como medir. Então começa daí, né? E as empresas às vezes se metem a fazer alguma coisa e gastar dinheiro, mas sem saber o que elas querem resolver. Então o que eu quero resolver? Nesse sentido, eu acho que o Falcone, os métodos de gestão, né, como é que chama? De qualidade, né? Gestão da qualidade do Falcone, que ele trouxe do Japão, né? E implantou, são sensacionais. Por quê? Porque, cara, você precisa olhar primeiro qual é o problema que você está querendo resolver. E aí, como é que a gente pode resolver esse problema? Treinamento, desenvolvimento e tal, é uma das formas. Existem outras, pode ser que o problema não esteja aí. Então, eu acho que falta muito isso, sabe, Felipe? E eu não vejo, sinceramente, eu ainda não vejo um avanço enorme. Acho que teve um avanço. Já vejo nos grupos de RH, por exemplo, pessoas falando de métricas, falando de KPIs e tudo, mas eu não vejo isso disseminado em todas as empresas como sendo uma disciplina constante. Acho que precisa, mas as metodologias de treinamento mudaram.
as estruturas libertadoras que eu mencionei, uma das coisas que é interessante deles é que eles entendem que tempo é um recurso escasso, então que a gente deve usar com sabedoria. Então as atividades são curtas, e eu recentemente na imersão que eu fiz, eu estava falando para o grupo lá que estava comigo, estruturas libertadoras me fez me reconciliar com essa coisa que é muito atual, que é assim, nós temos pouco tempo. Eu ficava muito bravo, né? Porque como com pouco tempo? Nós estamos treinando tua equipe, você não vai dar tempo pra gente fazer isso? Né? Porque eu estava focado num mindset antigo. Hoje, não. Hoje eu entendo que o tempo realmente é escasso, é curto, e dá pra gente fazer excelentes coisas com 4 horas, com 2 horas, com 3 horas. Agora, depende, vamos colocar as coisas dentro da sua caixinha correta, né? Tem coisa que precisa de mais tempo, mas eu acho que antigamente a gente gastava muito tempo. E as pessoas tinham razão de falar, eu tô aqui e não dava para fazer esse negócio com menos tempo, porque era uma gastação de tempo tremenda. E agora eu vou fazer mais uma provocação, Marcelo. Vamos ver. Pode falar. Vou testar a tua paciência. Pode falar. Os coaches que estão fazendo palestras motivacionais e tal, que dizem que revolucionam uma empresa em 5 minutos, que basta você crer e acreditar que é possível mudar, e você coloca essas pessoas no auditório durante 1h30, eles estão com esse discurso ajudando ou atrapalhando as empresas? Tá. Bom, primeiro, vou olhar aqui bem para a câmera, porque eu acho que a gente precisa reconhecer o esforço de associações como a International Coaching Federation, que é a ICF, né, de promover o coaching responsável, e fazer com que essa prática seja reconhecida como válida, desde que feita por profissionais qualificados, formados, certificados e etc. Quem faz isso que você está falando não é coach, tá? Porque coach mesmo, formado por uma instituição séria, como o ICF, né, que eu estou mencionando, outras, né, aqui o Ecosocial no Brasil, etc., não faz isso, porque o coaching é uma técnica que tem fundamento, tem uma orientação, exige uma formação e etc. Eu preciso fazer uma certificação para poder usar a técnica de coaching com a minha equipe na empresa? Não. Você pode aprender algumas orientações técnicas que não são tão difíceis. Num workshop rápido a gente consegue preparar, né? Tanto é que a gente faz isso para pessoas de todos os níveis, vendas, lideranças, etc. É possível aprender isso para usar com os colaboradores, etc. Mas para ser um coach certificado e dizer que eu sou um coach, etc., exige certificação. Então, essas pessoas fazem isso nesses eventos, assim, desse jeito, desculpa, não são coaches. E aí nós tivemos um caso recente, né, de uma pessoa que se candidatou a prefeito, né, e diz que os jornais, né, a mídia, continua chamando ele de ex-coach. Ele mesmo já disse que não era, mas a mídia continua chamando ele de ex-coach. Mas ele fez. Inclusive levou um povo para uma caminhada e quase se morreram, né? Perdidos aí, né? Fizeram ser resgatados. Então, assim, uma pessoa dessa, isso não é coaching, né? Se for ver no fundamento, não é. Então, eu não acho que isso seja produtivo. Mas acho que o coaching, e assim como o mentoring, né, ou combinados, né, eles sim são muito produtivos e podem levar as pessoas a transformações importantes, não no final de semana, né, como eles propõem muitas vezes, né, eu vi a luz e pronto. Não é bem assim, né, mas eles não são coaches. Não sei se eu fui claro, né? Foi, e principalmente me leva a mais uma questão que é exatamente treinamento, como a gente está acostumado a ver na nossa vivência, na nossa experiência. Ele tem que ser customizado. Ele não é aquele sapato que cabe em qualquer pé. Para cada pé tem um tipo de sapato, tem um tipo de ocasião, tem um tipo de clima que você vai adotar um modelo de treinamento e um programa de treinamento. A gente, na empresa que eu trabalhei, que você prestou serviços muitos anos, a gente começou a desenvolver treinamentos de acordo com a cultura da empresa, com o que a empresa queria fazer, e não era um treinamento, era um programa de treinamentos, era quase uma universidade que a gente fazia para se desempenhar bem naquela empresa. A gente tinha que dominar aqueles assuntos
por bem ou por mal, seja no treinamento, mas o que importa era a aplicação daquele conhecimento dentro da empresa, porque eu não poderia alegar numa avaliação de desempenho que eu não sabia ou eu não tinha o ferramental para trabalhar, porque era dado para mim esse ferramental. Então, essa customização de treinamento é uma tendência ou ainda é uma coisa que a gente precisa falar mais no Brasil, Marcelo, de acordo com a tua vivência e experiência aí? Não, é uma tendência. Eu tenho um parceiro, por exemplo, eu posso falar aqui, eu acho que é importante que as pessoas saibam também, é uma empresa multinacional, que é o GI Group, a divisão que cuida de treinamento é a TAC TMI, que está aqui no Brasil, atua e tal. A proposta da TAC a gente só faz treinamento customizado. Eles não são uma empresa que vende prateleira, mas tem muitas que vendem produtos de prateleira. Eu mesmo vendo, por exemplo, simuladores, alguns simuladores, eles são uma ferramenta, né, que está pronta, né, e a gente aplica ele dentro de um determinado contexto. Agora, como eu vou aplicar? O que eu vou fazer antes, durante e depois? Aí é customizado. A ferramenta não, mas vamos dizer, o evento em si, ou como eu vou usar aquilo, sim. E quando eu vou usar o que e com quem, também depende da situação, a gente customiza. Mas assim, tem muita gente trabalhando no customizado hoje, Felipe. Claro, de novo, né? Tem empresas e tem empresas, tem RHs e tem RHs. Tem RH que não quer trabalho. Fala assim, não, pera lá, pega lá um treinamento que está pronto. Você quer ver uma coisa? Algumas empresas investem pesado para colocar os seus gerentes sêniores, normalmente, em programas que estão ligados a universidades. Esses programas de universidades são padrão. E eles são programas que fazem uma formação que não é uma formação técnica, é uma formação estratégica, de visão estratégica e tal. Eles trazem uma série de conhecimentos, etc., mas eles não estão, assim, realmente testando se as pessoas aprenderam ou não aprenderam, etc. É uma coisa acadêmica. Tem algum mal? Não. Se eu preciso que essas pessoas tenham uma visão estratégica, uma visão ampla, né, daquele tema, às vezes até com outras pessoas de outras empresas para formar networking, isso é maravilhoso para a gente sabe que né? Nós que trabalhamos com empresas sabemos. Ter colegas que vieram de várias empresas, com backgrounds diferentes, com visões diferentes, etc. E ter uma visão acadêmica daquilo. É suficiente? Não. Por quê? Porque a pessoa sai de lá, mas ela não saiu de lá sabendo como aplicar, por exemplo, estilos de liderança diferentes, né? Ou como lidar com uma pessoa que está em burnout, que é muito comum hoje, né? Sim. Não sai de lá sabendo isso, mas ela sai de lá com uma visão estratégica de como é que são processos de mudança organizacional, quais são as visões e as teorias que existem a respeito. Sensacional. Eu mesmo sou um divulgador de pesquisas acadêmicas e muitos desses textos que você fala que leu, né, tal, que eu coloco lá no LinkedIn, a nossa newsletter, né, que é a newsletter da Ser Total, ela é basicamente isso. Eu pego artigos que são de grandes consultorias ou de universidades escritos por acadêmicos e eu comento, né, faço comentários e tudo. Acho que tudo é importante, né, mas como você disse, a gente precisa customizar. Cada empresa é uma realidade, cada empresa exige um tipo de abordagem e a gente tem que ter muito cuidado para fazer esses treinamentos, porque é um sistema social, né? Eu preciso respeitar algumas regras, cultura e etc. E as coisas vão mudando aos poucos. Não é supermercado. Vai lá, compra umas coisas e põe na mesa e está servido e pronto, e toca o barco, vamos para outra. Não é assim. É gente. Gente precisa ter cuidado. Marcelo, outro dia eu fui aqui numa palestra chamada Tomorrow Summit e fui aprender um pouquinho sobre o novo marketing de conteúdo, marketing de influência e, coincidentemente, falaram a mesma coisa que a gente está falando há 300 anos de vendas no mundo. A gente vende benefício, a gente vende valor, a gente não vende preço, a gente não vende característica. A gente chamava de bem vaca. Benefícios, vantagens e depois as características. Exatamente. Bem vaca, Ou seja, tem conhecimentos que não mudam, tem conhecimentos que a gente só muda a narrativa e às vezes o instrumento para a gente falar deles. E a gente estava conversando antes sobre o tema lidar com conflitos. Antes a gente falava de lidar com conflitos como se o conflito fosse sempre com
um adversário. Uhum. E agora a gente está vendo um conflito novo dentro das empresas, porque talvez existisse esse conflito, mas não fosse tão exposto, que é o conflito geracional, que sai das casas e passa para dentro das empresas. Como que você tem lidado com esse tipo de pergunta quando ele chega nos teus treinamentos ou nas tuas assessorias, nas tuas consultorias que você oferece para as empresas? Porque não é um problema, ou melhor dizendo, uma questão nova, e as empresas que sabem lidar com isso tiram um grande proveito, porque você conseguia, por incrível que pareça, quanto mais jovem, mais visão de curto prazo você tem, quanto mais maduro, mais sênior, mais visão de longo prazo a gente tem, né? Parece que quanto menos tempo de vida a gente tem, mais a gente dá valor ao longo prazo. E quanto mais tempo de vida a gente tem pela frente, mais desprezo a gente dá por um planejamento, por uma visão de longo prazo. Exato. Como que conciliar essas novas gerações que tem características aí distintas, como que a gente consegue uni-las em benefício das empresas, em benefício do crescimento e desenvolvimento profissional dos vários colaboradores que a gente tem aí dentro das empresas? É ótima pergunta também. Você está se especializando nas ótimas perguntas, você está ligado, né? Você está me inspirando, pô. Não, então ontem, daquela conversa que eu falei que eu estava com um cliente, tudo online, e a gente tocou nesse assunto porque o assunto lá era, nós estamos fazendo uma mudança no modelo de competências e fazendo uma transição e tudo, e uma das pessoas perguntou, né, sobre essa questão da frequência do feedback. E eu falei, né, que os millennials e a geração Z, até onde a gente sabe, exigem e buscam mais e esperam mais frequência de feedback. O interessante é assim, isso realmente está nas pesquisas, tá? Okay. E sai realmente que eles pedem, que eles reclamam e etc. Eles são gerações muito instáveis, eles são inconstantes. Tanto é que isso tem levado, inclusive, a um excesso de a ocorrências de burnout nas áreas de seleção. Porque o pessoal que faz recrutamento e seleção sofre muito com essa instabilidade deles, eles trazem essas pessoas, põem nas vagas e elas vão embora muito rápido. O turnover aumenta, né? Não conseguem fechar as vagas. E a pressão sobre as áreas de seleção tem aumentado, tanto é que, segundo o que a gente tem ouvido, a ocorrência de burnout das pessoas de recrutamento e seleção é maior do que de outras áreas. Mas tudo bem. Aí ele me perguntou isso. Eu falei, olha, em geral é assim. Aí eu acrescentei, ele falou, eu sou millennial. Não era, nitidamente não era. Mas eu gostei, por quê? Porque eu também acho isso. Não é uma questão de ser millennial ou não millennial. É uma questão de que tem gente que tem necessidades diferentes. Então, eu vou refrasear a coisa pelo seguinte, eu acho que realmente as novas gerações têm características, como toda geração tem, a gente conflita em várias questões e opiniões, uns gostam de usar emojis e outros não gostam de usar emojis, e etc, e por aí vai. Mas é assim, eu acho que quando a gente tem a história dos conflitos, ela é muito mais antiga. Tanto é que tem livros clássicos, né, do Ury, né, por exemplo, aquele do William Ury, né, do Getting to Yes, etc, né, sobre negociação, que é exatamente isso. Como é que eu negocio? Como é que eu faço para negociar quando as opiniões são divergentes? Encarar um conflito como algo negativo é o primeiro problema. Eu acho que o conflito, se a gente parar e olhar e lidar com isso, usando as habilidades conversacionais, né, de uma forma positiva, isso pode se tornar um ganho. Porque ideias diferentes, quando elas são avaliadas e tal, elas geram criatividade, elas geram ideias novas. Esse é o princípio da inovação. Não existe inovação e criatividade sem ideias diferentes. Não existe, né? E também não existe inovação e criatividade individual. Ela é coletiva. Isso também já está documentado, né? É sempre coletiva. Pode ter uma pessoa que teve lá um grande insight, mas esse insight precisa ser trabalhado, lidado, construído para ele se tornar uma solução, um produto, etc. Então, eu acho, Felipe, que assim, a questão toda conflito sempre houve. Eu, com meus pais, com os meus avós, né? O meu filho comigo, e vai ser com o filho dele, com os meus netos, e isso vai sempre ocorrer, porque é natural, é o conflito geracional. O que a gente teve nas empresas, mais nos últimos anos, é o seguinte, é uma supervalorização dos novos, dos mais novos, das novas gerações, com programas de trainee,
turbinados, que eu acho que são esses programas de trainee. Eu já critiquei, os meus clientes sabem disso, já falo para todo mundo que eu conheço. Para mim, muitos deles são equivocados. A forma como eles são feitos, como eles são construídos. E vejo outros muito bons, feitos do jeito certo. Um, por exemplo, que eu sempre cito, que eu gostava muito, era o da Unilever, que tinha uma forma de... O acordo que era feito com os trainees era completamente diferente do que eu vejo em outras empresas, que prometem um monte de coisa, né? Mas não falam o que eles têm que fazer em troca, né? E da Unilever, que é um programa que eu ajudei em vários momentos da minha carreira e tal, tive próximo, era muito bom, porque eles tinham um acordo muito prático, assim, olha, é isso que a gente promete para vocês. Não era um cargo de diretoria. Se vocês passarem pelo programa, daqui a 2, 3 anos, vocês vão ter uma posição nível supervisão, com essa vai ser a remuneração, etc. E é isso. E vocês vão continuar sendo acompanhados. Se tudo der certo, vocês vão continuar essa carreira. É uma carreira fast tracker, porque ninguém dentro da empresa se torna supervisor tão rápido. Então, ok, tá? Então, acho que existe uma questão que se a gente tem conflito, e sempre vai existir, a gente precisa aprender a lidar com o conflito. E lidar com o conflito significa a gente conversar, que é uma coisa que está faltando pra gente nos últimos anos. A própria polarização que houve, né, nas últimas eleições, e vai acontecer de novo daqui a 2 anos, talvez não tão forte, mas vai acontecer, como aconteceu nos Estados Unidos agora, né? Nós temos que entender que nós estamos numa era onde isso é muito forte. As mídias sociais provocam, os próprios veículos de comunicação, os jornais também provocam, porque isso vem de jornal, vem de notícia, né? Então nós temos que nos preparar. Como? A gente tem que voltar a aprender a conversar. Aprender a conversar, dialogar, a acalmar, colocar as coisas na mesa, né? E saber ouvir, né? Ouvir ativamente. E essas habilidades que a gente chama de conversas difíceis, lidando com conversas difíceis, elas têm que ser retreinadas. Eu vejo um interesse, tanto é que um dos módulos dos meus módulos rápidos de IA generativa, que o último que eu fiz antes desse que eu vou fazer esse final de mês, que é sobre feedback, foi sobre conversas difíceis. Porque as pessoas não sabem mais como fazer uma conversa desse tipo. E não sabiam. Na nossa família não sabiam, na sua também não, nas outras gerações antigas também não. O problema é que isso virou uma questão social hoje, muito forte. E nas empresas elas são necessárias. Tem uma história. Eu tenho uma história para tudo, né? Eu adoro história. Mas assim, muita gente vinha me falar, Egeia, tô com um problema. Não, porque assim, tô com um cara, eu fui promovido, né, lá na minha equipe e tal, e tem um cara da velha guarda. Ah, sei. E ele não dá resultado, e ele só cria problema, e ele não tá reagindo como eu gostaria. Entendi. Primeira pergunta. Ele tem capacidades, conhecimentos importantes? Super. Não, ele entende de tudo aqui. Ah, entendi. E qual é o problema então? Não, que ele não reage bem, ele não tá assim, na mesma pegada, na mesma velocidade. Entendi. Qual foi a última vez que você convidou esse cara para almoçar? Como assim? Quando foi a última vez que você convidou para almoçar? Qual foi a última vez que você sentou com ele para ouvir as histórias dele? Esse cara viveu aqui dentro coisas que você nem imagina, ou na vida dele. Só que se a gente não ouve o que eles têm para contar, qual é o valor que eles vão dar pra gente? Vocês acham realmente que você é sensacional, maravilhoso? Ele também é. Só que ninguém senta com eles e pergunta, conta aquela história pra gente engraçada e tal. Não valoriza. Então, cara, eu repeti essa mesma frase desse jeito que eu tô falando aqui várias vezes. Talvez quase uma centena de vezes. Por quê? Porque essa história se repete. Eu fui promovido e tem lá uma pessoa mais velha que é um problema e é um estorvo. Tá, e qual é o, vamos dizer assim, o movimento que você fez para se aproximar dessa pessoa, ouvi-la, né? Entender os pontos de vista dela, perguntar e tal. Quantas vezes você fez isso? As pessoas acham que feedback é uma coisa que eu tenho que dizer julgando o outro, né? E não é. Feedback não é um julgamento. Feedback é um papo para fazer a pessoa, talvez, entender um ponto de vista que ela não tem, mas também ouvir o dela. E aí, chegar a um acordo de desempenho. É para as pessoas sair melhor do que ela entrou. Mas ninguém pensa nisso. Pensa que o feedback é assim, eu vou lá para falar uma parte de verdade para ele, ou para ela, né? Não vai funcionar. Nunca vai funcionar desse jeito. Não. Feedback é uma conversa onde duas pessoas pensam como algo pode ser melhorado. Ou até para elogiar, para que algo seja repetido também, né? Mas não é para julgar. Eu não sei se eu consegui me explicar, né? Eu acho Totalmente. Que falta essa habilidade de ouvir ativamente, conversar, colocar na mesa, acalmar, ouvir os dois lados. É isso que falta. Mas sempre houve. É que agora ela está potencializada por questões sociais que a gente está vivendo. Vamos indo para as nossas últimas perguntas, mas eu não queria deixar passar essa pergunta antes da gente chegar nas últimas.
Uhum. O que vai ser um bom líder sempre? Independente da geração, da idade, do país, do porte da empresa. O que é um bom líder? Olha, o Dr. Donald Clifton é considerado o pai da psicologia dos pontos fortes. Trabalhou na Gallup e é um dos responsáveis pela pesquisa da Gallup sobre talentos, tá? Uma vez perguntaram pro Dr. Clifton, espertinhas, né? Dr. Clifton, o senhor que é um estudioso, sabe tudo e tal, quais são os talentos que tornam uma pessoa um líder excepcional, né? Só que estudou e tal, né? Ele respondeu, olha, se existe uma lista, eu não conheço. Porque, na minha experiência, líderes são diferentes. Líderes, cada um é de um jeito. O que torna os líderes bons líderes é que eles sabem aonde os pontos fortes deles estão. E eles se cercam de pessoas que têm talentos que eles não têm. Essa foi a resposta do Dr. Clifton. Está no primeiro livro, Descubra Seus Pontos Fortes, que foi escrito pelo Marcus Buckingham por ele. Acho que é póstumo, inclusive. Mas... Então é assim, o que eu tiro dessa resposta do Clifton, que é genial? É que um líder é uma pessoa que é humilde, cara. Que sabe que assim, eu sei um monte de coisa, sou bom em várias coisas, mas sou ruim numa punhado de outras. E quando eu não tenho um talento, não adianta, eu não vou conseguir atingir uma performance naquele item como uma pessoa que tem aquele talento. Porque talento é uma coisa que a gente tem espontaneamente, né? Por isso a pesquisa da Gallup é genial. Eles admitem isso, né? Então, os líderes bons são aqueles que têm esse autoconhecimento. Você falou disso antes, que é esse autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, sei onde eu sou capaz, eu sei onde eu sou muito bom. Sem falsa modéstia, eu sei que eu sou bom. Tá? Agora, eu também sei onde eu não sou bom. Onde eu só faço bobagem. Que eu faço um baita esforço para conseguir um pouquinho de performance. Então, nessas áreas eu preciso de gente que me ajude, que tenha aqueles talentos. Se não fosse a minha mulher aqui em casa, que ela é quem cuida do financeiro, eu tava ferrado. Por quê? Porque eu sou ruim nisso, entendeu? Eu sou ruim nos detalhes, e ela é super boa nisso, e na organização e tal. Então, eu acho que essa é a primeira resposta. A segunda que eu entendi da resposta dele, não foi o que ele disse, mas eu entendi, é que bons líderes sabem trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe não é uma habilidade que a gente nasce com ela ou que é espontânea. Para algumas pessoas é um talento, né? Para algumas pessoas. Mas não é para todo mundo. A gente tem que aprender. Então, é possível pessoas com perfis diferentes serem bons líderes? Sim. Desde que elas sejam humildes, aprendam que nem vão precisar de pessoas com talentos que elas não têm. E 2, trabalhar em equipe. Tem que trabalhar em equipe. Ou seja, tem que sentar, ouvir, conversar. Eu tenho aqui um livro do Robert Dilts, que é um autor que da área da PNL, mas a PNL mais acadêmica, vamos dizer assim. O Dilts é considerado um cara mais respeitado, né? Porque ele fez pesquisas mais sérias nessa área. E ele tem um estudo sobre o Disney. Ele tem sobre alguns perfis, e um deles é sobre a personalidade do Disney, né? Ele fez uma análise. E o Walt Disney tinha essa habilidade de fazer, inclusive ele tinha um processo mental para criar uma equipe mentalmente para analisar ideias que ele tinha. E depois ele submetia aquelas ideias para o grupo, né, dele de trabalho, que era um grupo que ele sempre compartilhava as coisas. Então, assim, grandes líderes têm humildade e sabem trabalhar em equipe. Fantástico, fantástico. E para isso não tem idade. Você foi uma pessoa que teve sucesso na carreira porque você conseguia liderar equipes do seu jeito. Aprendeu quais eram os seus limites e trabalhava dentro dele. Aí vamos, né? Marcelo, que recomendações você dá hoje de livros, filmes, músicas, links? O que o Marcelo recomenda para a gente continuar esse aprendizado? Você citou já vários livros que a gente vai disponibilizar no nosso site, os títulos e autores, mas tem alguma recomendação especial? Bom, de filmes, eu vou frustrar todo mundo, porque eu sou um amante vamos dizer assim, dos filmes da Marvel, adoro filme de super-heróis, é desespero, sabe? Coisa eu gosto muito de filme de ficção científica, mas eu não teria nenhum especial assim para citar, um filme que tenha sido impactante para mim. Livros eu tenho. Primeiro, eu adoro a obra do Kahneman, né, que foi prêmio Nobel. O último livro dele, antes dele morrer, foi o Rápido e Devagar, Sim. Que é o Duas Formas de Pensar.
tá? Que é uma obra, é um compêndio, né, de tudo que ele desenvolveu na vida dele. Ele foi um brilhante psicólogo comportamental que fez contribuições enormes para o estudo do comportamento econômico e tal, ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E o Rápido e Devagar é assim, um resumo de tudo que fantástico. Ele fez. Fantástico. Então vale a pena, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Lembrando que ele, no livro, conta que quando o Estado de Israel foi fundado, ele ajudou na formação das escolas, né, da criação das escolas. E ele queria ensinar vieses nas escolas, e proibiram ele de ensinar. Tá? E ele ficou muito frustrado com isso. Né? E muitas escolas continuam não ensinando vieses para as crianças. Se a gente quer ter um futuro melhor, a gente tem que ensinar vieses, porque polarização vem de viés. E a gente deveria ensinar para as crianças que isso é a nossa mente nos enganando. Viés é a porta de entrada das manipulações em massa. Exato. Então, se eu sei que a minha mente tem vieses, que faz parte da estrutura mental, e a criança sabe desde pequeno, sabe? Tem formas de ensinar a criança disso. Algumas escolas experimentais fazem isso. É uma vacina. E eu acho que isso muda o mundo. Uhum. Muda o mundo. Então, falando que eu gosto do Kahneman, eu já estou dando a dica que eu gosto de neurociência, a neurociência responsável. Gosto também alguns que eu cito sempre são o David Rock, que foi o criador daquela metodologia do neurocoaching. Aqui no Brasil, quem certifica neurocoaching é a Felipelli, excelente empresa, excelente curso. Eu não fiz a certificação com a Felipelli, eu fiz através de um cliente na Espanha, mas por causa de um projeto que eu tinha com o cliente, eles me deram o treinamento lá. Mas a Felipelli dá esse curso aqui, excelente, vale a pena, tá? Um outro é o Previsivelmente Irracional. Eu vou lembrar o nome do cara daqui a pouco. Excelente, muito bom. E um outro cara também dessa linha é o David Eagleman. David Eagleman é um inglês, se não me engano, ele tem um canal, ele tem uma série um seriado nesses canais de série, né? Que também ele fala de neurociência e tal. Eu gosto da neurociência por quê? Porque eu acho que ela traz para a gente uma noção de que a gente realmente tem capacidades excepcionais, o neocórtex realmente nos tornou diferentes de outros animais, há 300 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, mais ou menos. Mas a gente continua um animalzinho bem treinado. Nós somos animais. O instinto ainda é quem toma a primeira decisão. Por isso que o Kahneman fala do sistema 1, né, que é o rápido. Se a gente não se acostumar com isso e ter consciência disso, a gente toma decisões equivocadas, faz coisas erradas, e achando que a gente está abafando, né? Então, eu gosto muito por causa disso. E por último, né, um brasileiro que é o Nicoleles. Nicoleles é um neurocientista também excepcional. Ele tem alguns livros de divulgação que eu acho que são acessíveis, que dá para ler tranquilamente, que ele conta a história dele, e ele tem um romance que ele lançou agora, que é uma coisa que foi depois da pandemia. Deixa eu ver se eu tenho aqui, onde que tá aqui, eu comprei ele recentemente, chama Nada Mais Será Como Antes. É um livro, é um romance que ele escreveu agora na pandemia, Nada Mais Será Como Antes. Uhum. Eu acho que também a preocupação do Nicoleles é que a humanidade precisa se dar conta de que muitos dos problemas que a gente tem estão dentro da nossa cabeça, entendeu? E a gente tem que dar para começar a resolver se a gente entender que isso é o nosso cérebro funcionando de um jeito instintivo e não racional, né? Último ponto do nosso encontro, do nosso bate-papo que está chegando no final agora. Uhum. Diante dessa vivência, dessa experiência tão enriquecedora com tantas pessoas, com tantas empresas, com tantos casos, desse poço de conhecimento e sabedoria que você acumulou ao longo desses anos, que conselhos, dicas práticas, lições pessoais você dá nesse momento? Bom, eu vou falar para os matures, que eu acho que é o nosso público-alvo aqui, certo? Eu vou dizer o seguinte, que eu acho que a gente tem que enfrentar a maturidade com muita serenidade. Eu não troco o conhecimento que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho hoje, pelos meus 35 anos. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou de sacanagem, mas, claro, fisicamente falando, né, em termos de disposição e tal, é outra coisa. Mas, assim, em termos de sabedoria, conhecimento, eu acho que eu fiz um monte de bobagem aos 35, aos 40, etc., que eu podia ter evitado com a sabedoria que eu tenho hoje, com a tranquilidade que eu tenho hoje. Então, a maturidade dá isso pra gente, dá essa tranquilidade, essa noção, esse equilíbrio.
Então, acho que a gente primeiro tem que aproveitar isso, né? Segundo, que a gente tem que ter noção de que a gente não vai ganhar a mesma coisa que a gente ganhava quando estava aos 35. A não ser que a gente tenha uma baita sorte, ou trabalhe, seja um super empresário, como o Buffett, né, que eu falei, né, viva de renda já e tal. Mas para a maioria, não. Então acho que a gente tem que se preparar para esse momento e para um desacelerar diferente, né? Ou seja, não desacelerar parando de trabalhar, mas trabalhar de um jeito gostoso, mais assim, que nos dê mais prazer e realmente preparando o entorno, que são as despesas, a vida, nossa rotina, né? E a nossa vida para se adequar a esse ganho que vai ser menor para a maioria de nós, seres normais, né? E a gente deveria pensar isso, né, e se preparar. Eu tenho, né, falado para minha mulher, né, que eu acho que a mídia quer que a gente compre apartamentos para ter renda e etc. Cara, eu não sei se eu quero ter apartamentos para ter renda. Eu acho que eu quero ter o dinheiro guardadinho com a renda para fazer o que eu quero. Eu não quero ter aporrinhação de nada, né, quando eu tiver mais idade, que eu vou ter menos disposição, menos paciência, com certeza, né, para fazer isso. Então, mas eu sim vou precisar de uma renda. Então, eu acho que se adequar, com muito realismo, assim, pé no chão. A vida muda, a gente tem que mudar também. Mas dá para fazer um monte de coisa. Nosso mundo é um mundo que precisa da experiência dos maduros, dos matures, mais do que nunca. Basta a gente oferecer. Muito obrigado por Imagina, eu que agradeço. Por essa conversa super agradável. Desejo ao ser total, Marcelo Egeia, muitos e muitos anos de vivência ainda pela frente, passando para nós todo esse conhecimento acumulado e Obrigado. Essa simpatia que você traz e humildade é sempre uma coisa que abre as portas para a gente poder ouvir toda essa mensagem, capturar tudo isso daí em benefício nosso e das pessoas que nos cercam. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Igualmente. Para você também, Felipe. E sucesso para o teu empreendimento também, que é muito bacana o que você faz. Muito obrigado. Então, por hoje é só. Tábula Rasa Sênior com Marcelo Egeia. Até a próxima. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.